Entrevista do dia. Muito bem, Giovana Simeoli, eu vou passar a responsabilidade de você apresentar a nossa entrevistada, porque ela é uma xará sua, Ela né? é minha xará. Aliás, hoje nós vamos ter festival de xará aqui no programa, viu? Que é dia da Giovana É o hoje? dia da Giovana. Esqueci de falar na abertura do programa. Giovanna's Day hoje. Mas agora nós estamos aqui no estúdio com a Giovana Gazeta, ela que é assistente social da Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis, a DVF. Bom dia, Giovana. Seja bem-vinda. Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, nessa manhã. E a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre o nosso trabalho lá na DVF, sobre a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Bom, a DVF, ela vamos dizer, não enfrentou, vem enfrentando alguns, vamos dizer, dramas pessoais, né? Desde a morte da fundadora, depois tivemos também recentemente a Nalva também, né, que foi outra surpresa desagradável para a entidade. Veio a pandemia, tudo isso aí acabou. Como é que está a entidade hoje? Conta pra gente. Realmente, né, depois da morte da Nalva, assim, que foi um processo que eu consegui acompanhar, né, que era assistente social, eu a conheci, fiz um período de estágio com ela, né, uma pessoa maravilhosa, e nesse período a gente ainda estava na pandemia, né, e assim, a gente estava prestando atendimento remoto para os usuários, né, por WhatsApp, por chamada de vídeo, por ligação, e agora a gente conseguiu, né, ao longo desse ano, trazer de volta o atendimento presencial. Foi bem difícil, né, o período da pandemia pra gente, porque o atendimento que a gente faz é principalmente essa tratativa, né, pessoalmente, o atendimento assistencial, dar esse apoio, desenvolvimento das atividades, mas ao longo do ano a gente conseguiu e agora a gente retornou com mais força. A gente vê que esse período de isolamento, eles se sentiram muito sozinhos e agora eles estão voltando com mais vontade de participar. A gente está com um número até um pouco maior, né, de usuários atendidos, que hoje aqui de Fernandópolis a gente está com 38 pessoas e a gente atende também municípios vizinhos, né, como Estrela do Oeste, Oroeste a gente vai começar provavelmente ano que vem. Temos também Urânia, Santa Clara e Santa Fé do Sul. Todos esses 38 são deficientes totais ou parcial? Não. Na realidade, dessas 38 pessoas, a gente tem deficientes visuais totais, né, que são pessoas cegas. A gente tem deficientes visuais parciais, que eles têm uma baixa visão ou uma perda parcial da visão. E a gente também tem deficientes intelectuais e físicos. Também inclui. Isso, exatamente. Antigamente, a gente atendia só pessoas com deficiência visual, mas hoje a gente se encaixa em outra modalidade, então a gente não atende só os deficientes visuais. Temos também físicos e intelectuais. Sim. Ô, Giovana, quais são os serviços oferecidos hoje pela DVF para esses 38 atendidos aqui em Fernandópolis? Atualmente, o que a gente desenvolve na DVF, né? A gente tem as atividades de tecnologia assistiva, que elas ocorrem todas as semanas. A tecnologia assistiva, como que ela funciona? A gente tem a adaptação do computador, do celular, com aplicativos, com recursos próprios, para que o deficiente ele consiga, por exemplo, mexer no celular, mexer no computador. A gente tem adaptação, né, do WhatsApp também, das redes sociais, para que eles possam, por exemplo, a gente enxerga, né, para mexer na tela, para conseguir mexer no computador, e a gente faz essa transgressão para eles por áudio, né? Para que eles possam ouvir o que eles estão digitando. A gente tem aplicativos próprios. E aí a gente tem também as atividades de ABVD, que são atividades básicas da vida diária. Como que funcionam essas atividades, Giovana? Por exemplo, pra gente que não tem nenhuma limitação, é normal a gente chegar em casa, a gente fazer uma comida, a gente lavar uma louça, enfim, essas rotinas do cotidiano. Para essas pessoas, eles têm que fazer adaptações para que eles consigam desenvolver essas tarefas do dia a dia, né? Então, como que a gente faz? A gente monta pequenos grupos de usuários, eles vão até a entidade e eles
apresentam pra gente as necessidades. Eu preciso aprender como que eu vou limpar minha geladeira, eu tô com muita dificuldade, e a gente tem uma casa montada lá. Então a gente consegue desenvolver essas atividades com eles e desenvolver as técnicas para que eles possam fazer em casa depois. Então a gente faz muitas atividades de culinária também, a gente desenvolve receitas, a gente tem também as atividades de AIVD, que são as atividades instrumentais da vida diária. E aí essas atividades instrumentais seriam o quê? Eu preciso ir até o banco, eu preciso ir até o mercado, preciso ir até uma loja. Então, os orientadores, eles acompanham os usuários para que eles consigam acessar o local primeiramente, né? Porque muitos fazem a utilização da bengala, né? De locomoção. E aí a gente consegue orientá-los de como acessar esse lugar, de como pedir apoio. Se for no caso de um mercado, uma loja, a gente orienta onde está cada coisa, né? Se for um comércio, assim, caixa econômica, um banco, a gente leva eles até o caixa eletrônico, orienta, explica quem que vai poder auxiliar, né, quando tiver sem a gente, entre outras coisas, né? A gente também dá muita abertura para eles trazerem as necessidades específicas, para aí a gente desenvolver a atividade que eles realmente precisam. E aí a gente tem as aulas também de orientação e mobilidade, que é para fazer o uso, né, da bengala, para aqueles que não sabem, não fazem o uso ainda. E a gente tem uma vez na semana a roda de conversa. A roda de conversa, como que ela funciona? Eu, assistente social, e a psicóloga, a gente seleciona determinados temas. Os usuários vêm na quinta-feira de manhã até a entidade e aí a gente vai abordar temas de mais relevância, né? Por exemplo, campanhas por exemplo, esse mês a gente tem o Dezembro Vermelho, né? Que é sobre a prevenção e conscientização sobre a AIDS, sobre a doação de sangue. Então a gente seleciona esses temas e eles vêm até a entidade para a gente ter esse momento, né? De bate-papo, para eles tirarem dúvidas. E ter esse momento, assim, de entrosamento, né? Que é sempre bem bacana. A gente toma um café da manhã depois, é super bacana. Então, as atividades no momento que a gente desenvolve são essas. Giovana, você acredita que com isso eles ganham autonomia própria? Quer dizer, você tem sentido que tem dado resultado nesse aspecto de proporcionar autonomia para que ele consiga se movimentar com tranquilidade? Sim, com certeza. Porque como que funciona? Além da gente conseguir desenvolver e ensinar, né, técnicas para que eles consigam ter essa autonomia, tem a questão do empoderamento, né? E acho que dar esse suporte, ver que tem pessoas ali que estão dispostas a dar o apoio emocional, a incentivar, porque muitas vezes não são coisas difíceis, não são coisas que a deficiência vai limitar aquela pessoa, mas falta muito a coragem, falta muito a aceitação, porque também é muito difícil, às vezes, a pessoa tá disposta, né, a acessar um determinado ambiente, a desenvolver uma determinada atividade, mas ela vai ter aquele julgamento, tem o medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar. Muitos dos nossos usuários, eles reportam que sempre que eles vão até algum comércio, alguma loja, alguma coisa, as pessoas falam: nossa, mas você tá aqui sozinho? Nossa, mas eu achei que pessoa com deficiência não pudesse frequentar esses lugares. Quer dizer, sem um a própria acompanhante. população também não tem essa informação. Então, assim, a população, ela não está pronta para receber essas pessoas, exatamente. E então, assim, é mais o enfrentamento, né? Porque a condição, a possibilidade, eles têm. E a gente também dá esse suporte para que eles consigam acessar. Mas aí tem todo esse lado também desse fortalecimento emocional, que é grande parte do que eles precisam. Mas a gente vê que é uma grande evolução, porque a gente acompanha, né? Eles chegam contando pra gente: porque eu fui até tal lugar, porque eu consegui fazer aquela receita que a gente fez aqui. Eles mandam fotos, eles mandam áudio contando. Então, é uma satisfação muito grande pra gente, porque para pessoas que estão de fora, é uma coisa pequena. Nossa, você chegar na sua casa e fazer um bolo. Mas e para aquela pessoa que, assim, ela nunca fez um bolo? Você sabe depois, que, né? que teve um evento da DVF que eu participei há algum tempo atrás, ainda a presidente, a fundadora estava viva ainda, né? E ela levou muitas pessoas para um evento lá na Unimed,
e as pessoas chegavam e eram recebidas e colocavam uma venda. E entravam dentro do salão vendados para poder ver, para poder sentir na pele a questão da deficiência visual, que era uma forma de você entender o processo todo, né? Sim. E achei muito interessante isso aí, porque eu acho que as pessoas podem fazer isso em casa. Você acha, você tem determinada pessoa da tua relação, ou você conhece alguém, ou você tem um comércio, experimente colocar uma venda nos olhos e sentir a dificuldade que o cliente tem, que o deficiente visual tem, e você tentar entender esse processo e participar de facilidades para essa pessoa, né? Com certeza. Eu vejo que, assim, muitas vezes o trabalho que a gente desenvolve lá na DVF, ele possibilita muito a autonomia para as pessoas com deficiência, mas o que acontece? A gente está tentando cada vez mais ter esse trabalho externo, por exemplo, vir até aqui, bater esse papo com vocês, porque não adianta a gente dar possibilidade para os deficientes, sendo que a população não está pronta para receber essas pessoas. Então, assim, o trabalho de conscientização, muitas vezes, ele tem que ser feito mais com a sociedade do que com a pessoa que tem deficiência. Porque o deficiente, ele sabe qual é a limitação dele. Ele sabe qual é a necessidade dele. Só que muitas vezes a gente não sabe qual é a necessidade daquela pessoa. É igual você falou a questão do comércio, né? Da pessoa ter a empatia de se colocar no lugar e entender, poxa, talvez ele vai precisar disso. Muitos dos nossos usuários, principalmente, né, os deficientes visuais, eles reportam que às vezes eles têm muita dificuldade de conseguir se locomover dentro dos estabelecimentos com a bengala. Ou às vezes não tem a rampa de acesso, às vezes não tem aquele piso tátil para eles conseguirem se locomover bem. Muitas vezes eles têm que andar, às vezes, na rua, por conta de calçada totalmente desnivelada. Nós estamos falando de duas dificuldades de acessibilidade, né? A da população em si, que não está preparada, e da cidade, que também não está preparada. Exatamente. E aí a gente para pensar, né, que tem a questão das calçadas, e aí, por exemplo, a gente andando de carro, a gente vê o tanto de buraco que tem na rua. Agora tá tendo essa pavimentação, tá um pouco melhor. Mas imagina, a gente já teve o caso de um usuário que caiu em um buraco que não estava sinalizado. Um tempo atrás aconteceu isso. Então é a gente parar para pensar, poxa, se eu tô vendo buraco, eu não vou cair, mas e uma pessoa que não enxerga? Ô, Giovana, e como a sociedade deve agir? Como que nós devemos, por exemplo, nos deparamos aí com um deficiente visual, eu trabalho no comércio, eu recebo lá um consumidor que é deficiente visual. Qual que é a atitude que eu preciso ter para receber esse consumidor? Eu acho que, primeiramente, a gente não tratar como se a pessoa... Como que eu vou falar isso sem parecer feio, né? Eu acho que, assim, a gente não tem que tratar com diferença. Porque muitas vezes eles reportam o que acontece. Vê que a pessoa tem uma deficiência visual, por exemplo, e começa a falar mais alto, começa a gesticular, assim, como se a pessoa tivesse até alguma deficiência intelectual, que precisasse, assim, a pessoa se expressar de uma forma diferente, e não. Você pode conversar normalmente, abordar, falar, oi, bom dia, eu identifiquei que você tem uma deficiência, o que você precisa? Você precisa, né, que eu seja seu guia aqui dentro da loja, ou você consegue se guiar com a sua bengala, ou se perceber que... Porque alguns têm a deficiência visual e realmente não usa bengala. E às vezes são pessoas que, assim, você não identifica realmente que tem a deficiência. Então, eu acho que é mais a questão da educação, dessa abordagem mais empática mesmo, de você pensar, bom, vamos começar do básico. Oi, bom dia, eu identifiquei que você tem uma deficiência, o que você precisa de mim como atendente? Você precisa que eu traga os produtos até aqui para você? Você quer segurar aqui no meu ombro que eu vou te orientar, eu vou te acompanhar, vou falar para você o que tem em cada prateleira, ou se for uma loja de roupa, eu vou trazer para você pegar, sentir o tecido. Você tocou num ponto importante, porque muitas vezes, quando o deficiente às vezes pede uma ajuda, a gente tende a pegar no braço dele, né? E na verdade não é isso que ele precisa. Ele precisa apenas colocar o braço no seu ombro. Exatamente. Né? Eu me recordo disso porque aqui no centro da cidade, um deficiente visual pediu auxílio para conduzi-lo até determinado ponto, né?
E eu fui pegar no braço, ele disse, não, pode deixar que eu coloco a mão no ombro. Ele me orientou sobre isso aí. Você vê que detalhe é então, eu perguntei justamente por isso, porque eu também não saberia como ajudar, nem como oferecer ajuda para um deficiente nessa situação. E é uma coisa simples, porque assim, igual esse caso que ele falou de não pegar no braço da pessoa, porque se a gente pega no braço, a pessoa fica sem rumo, ela não sabe se você tá indo pra esquerda, pra direita, pra frente, se você vai parar. Então, como tem o guia na frente, quando o guia para, ele vai sentir que a pessoa parou, então ele vai parar. Agora, se vocês estão lado a lado, fica assim, sem a pessoa saber realmente pra onde vai depois. Aí tem esse detalhe também, que acho que até eu cometi uma falha, porque eu praticamente andei lado a lado com ele, né? Sim. Então tem que ir na frente e ele ir atrás. Isso. Que aí você vai nortear ele, orientá-lo de uma maneira mais adequada. E aí tem a questão também, às vezes as pessoas com deficiência, tem algumas pessoas que já têm uma mobilidade ótima, que ela já faz o uso da bengala, então talvez você vai precisar... norteá-lo assim, no sentido de, olha, aqui você vai ter um degrau, porque às vezes dentro dos estabelecimentos, realmente, né, às vezes na calçada tem aquele piso tátil, com a bengala ele vai conseguir se nortear. Aqui no centro eu sei que tem, mas eu falo assim, dentro dos estabelecimentos é mais de você mostrar essa disponibilidade de que você vai atender a solicitação sem se queixar, sem mostrar que você vai fazer um tratamento diferente, porque eu vejo que muitas vezes é isso, né? Igual tem o caso de um usuário que a gente atende, que ele precisou ir até o poupa-tempo. Ele chegou no poupa-tempo e a gente sabe que ali o poupa-tempo é enorme, tem diversas cabines ali de atendimento. E ele entrou, ele faz o uso da bengala e tudo. E aí ele reportou para o atendente que ele precisava de ajuda. Aí ele falou assim, não, é só você seguir reto. Aí ele, não, mas eu preciso de ajuda de alguém. Aí ele, não, mas você pode seguir reto aqui. Ou seja, a pessoa não tem nem a sensibilidade de ver que a pessoa tá com uma bengala, que ela é um deficiente visual, que tem toda a questão da insegurança também. Porque assim, a partir do momento que você tá em um lugar que você já conhece, é uma coisa. Mas pro deficiente visual, quando ele vai em um lugar que é a primeira vez que ele vai adentrar, imagina, né? Você não enxerga. Você não sabe se tem algum desnível de piso, se tem algum objeto no chão, se tem alguém que vai estar na sua frente. Então, assim, acaba sendo também um constrangimento muito grande, sendo que a pessoa pede ajuda num lugar que a gente entende que, bom, poupa tempo, né? Vai ter pessoas que vão se disponibilizar a ajudá-lo, né? Porque eu tô admirada. Porque geralmente você chega no poupa-tempo, a pessoa já vem ao seu encontro e pergunta. Exatamente. Agora, faltou exatamente sensibilidade da pessoa, né? Nessa sensibilidade. E é mais porque não basta orientar, né? Siga em frente. Siga em frente até onde? Exatamente, né? Seguir em frente para que lado? Né? Seguir em frente para que lado? Porque... é difícil, né? Faltou bastante sensibilidade. Por isso que é importante, de repente, as empresas desenvolverem esse treinamento, né? Da pessoa colocar a venda nos olhos e tentar organizar a loja pensando naquele que tem deficiência visual. Uhum. Não é só o cego. Tem pessoas que têm baixa visibilidade. Exatamente, baixa visão. Né? E às vezes só consegue se nortear por vultos, né? Por movimentos. Então também é assim, não adianta de repente eu colocar um monte de obstáculos e criar dificuldade, porque hoje também a gente tem que criar facilidade para todo mundo. Exato, é até o que eu ia falar, porque assim, como a gente atende pessoas com outros tipos de deficiência, a gente também tem pessoas que têm deficiência física, por exemplo. A gente tem um usuário que ele é cadeirante, e ele tem aquela cadeira que é elétrica. Então ele consegue se locomover bem até, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Ele reportou que muitas das vezes que ele vai até o comércio, que ele precisa entrar em alguma loja, ele tem a dificuldade porque a rampa às vezes não tem, ou às vezes é muito íngreme, ele não consegue acessar, e aí ele vê que as pessoas, ele já se pegou em situações das pessoas atendendo ele para fora da loja. Então assim, ele não conseguiu nem adentrar o comércio. Não foi incluído. Não foi incluído, porque assim, como será que a pessoa se sente tendo que ficar parada na calçada? E a gente sabe que aqui a calçada é sempre muito movimentada, todo mundo tendo que desviar. As calçadas são um pouco estreitas, ainda mais no centro, que tem muita movimentação de gente. E a pessoa ter que ir assim,
não tem a possibilidade de entrar, escolher o produto, ter com calma, porque aí também ele tem que fazer de qualquer jeito, com pressa, porque sabe que está atrapalhando o fluxo das outras pessoas. Então é a gente pensar nesses detalhes. É lógico que a gente nunca vai ter uma fórmula mágica para resolver o problema de todo mundo, mas eu acho que se a gente começar desse ponto, assim, de você se sensibilizar e pensar, poxa, eu tô vendo que essa pessoa tem uma dificuldade, o que será que ela precisa? Deixa eu abordar e ver qual é a necessidade dela. Aí, no caso, a tal boa vontade. Exatamente. Né? A boa vontade. O respeito, né? Ô, Cabreira, isso aconteceu no final de semana. Final de semana eu organizei a Criarte lá na Casa de Portugal e eu fiz um mapa com os corredores para os expositores montarem seus espaços e justamente um corredor tinha um pilar que ficava no meio. Uhum. Eu falei, e eu tive um problema na primeira feira que eu fiz, que a gente não pensou na questão do cadeirante, uma falha, um absurdo de acessibilidade. E uma amiga minha, que é cadeirante, chegou na feira, eu não sabia onde eu enfiava a minha cara, porque ela não conseguia andar na feira, porque a cadeira dela não passava nos corredores. Enfim, essa feira da Casa de Portugal, eu mudei na hora, antes da montagem dos estandes, eu mudei totalmente meu mapa para ter o espaço de acessibilidade, tanto para o cadeirante, porque um deficiente visual se depara com aquele poste ali, aquele pilar no meio, dá com a cara no pilar. Então eu mudei totalmente na hora, justamente por conta disso. Porque na primeira vez, primeiro eu passei vergonha. Agora eu falei, eu nunca mais passo essa vergonha, eu não passo mais. A gente tem que ter essa assertividade no sentido de que todos têm que ser incluídos. Todos. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Que a gente realmente não tá preparado. Não, igual você falou. Você estamos. cometeu um erro. E assim, a gente é passível de cometer muitos erros. Mas eu acho que o importante é a gente ver que a gente errou. E a gente já tentar corrigir da melhor forma. Porque assim, às vezes a gente vê que comete um erro, não tem a sensibilidade de pensar, poxa, como será que aquela pessoa se sentiu, né? Imagina se fosse eu. Outra coisa E frequentar um lugar que eu não vou conseguir andar. Como que é pra gente quando a gente tá no centro e a calçada tá lotada, a gente não consegue andar? É estressante, é chato. A gente fica assim, nossa, por que eu vim aqui nesse horário? Eu não devia nem ter vindo. Então você imagina pra pessoa que assim, ela já passa pela vida de olhares, de discriminação, de falar que ela não deveria estar frequentando aquele lugar, porque muitos também falam que teve até uma situação que, como que funciona? No dia 3 de dezembro, a gente tem o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Dia internacional, né? Então é comemorado no mundo todo. E aí, anteriormente, a gente desenvolvia a caminhada inclusiva na ADVF. E aí agora, por conta da pandemia, a gente desenvolveu outras estratégias, né? Para fazer uma conscientização a respeito desse dia. E aí, eu entrei no ano passado, né, na ADVF e criei um vínculo muito bacana com os usuários. E um deles, né, me comentou que em uma dessas caminhadas que eles estavam fazendo no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, eles estavam na rua, né, fazendo essa caminhada e eles ouviam das pessoas, nossa, por que vocês estão aqui? Nossa, eu achei que cego tinha que ficar em casa. Nossa, mas vocês estão atrapalhando o fluxo de pessoas. Então, assim, sabe, são coisas que são absurdas, porque como que você fala isso para qualquer pessoa? Estamos muito atrasados. Muito atrasados, né? Outra coisa que a gente vê muito, por exemplo, as pessoas não atentam de dificuldade, porque o deficiente visual, quando ele usa a bengala, ele vai tateando o chão. Uhum. E a gente esquece da parte aérea. Muitas árvores de Fernandópolis com copas baixas, que já é dificultoso para quem tem visão. Imagine para quem não tem, vai se deparar com o galho ou com algum obstáculo na altura da cabeça, né? Com certeza. Também são detalhes, né? Não, são detalhes, exatamente. Porque, assim, são coisas que é aquela coisa, a gente enxerga, a gente desvia. Mas aí, às vezes, quando a gente tromba, a gente fala assim, nossa, como que eu não vi? Porque às vezes acontece isso, você passa despercebido, você tromba em alguma coisa, você bate a cabeça. Eu sou a rainha de fazer isso. Então é mal de Giovana, tá? Porque aqui... A estabanada também. Exatamente. E aí eu falo assim, gente, né? Se pra gente acontece isso, imagina pra eles. É uma coisa muito frequente, né? Então são muitas dificuldades. Como é que a ADVF está sobrevivendo hoje?
Atualmente, a gente trabalha, a gente está desenvolvendo agora, vai começar o Fernatal, né? A gente desenvolve algumas ações para fazer levantamento de recursos próprios. A gente tem doação, a gente tem doadores mensais e a gente tem parceria com os municípios. O município de Fernandópolis, a gente tem a parceria com a prefeitura, né, para desenvolver essa atividade. Então, a gente recebe o recurso da prefeitura daqui e dos municípios parceiros, né, vizinhos, que a gente tem, que eu citei anteriormente. E aí, eu tinha até esquecido de citar, porque são algumas coisas que vão passando. Quando você perguntou das atividades, a gente fez uma parceria agora também com a Secretaria do Esporte, aqui de Fernandópolis. E aí, eles cederam as piscinas da Casa de Portugal. Inclusive, a gente viu aí, esses dias atrás, aí nós mostramos a imagem deles na piscina, né? Isso, fazendo exatamente. Hidroginástica, né? A gente começou essa parceria agora no final de novembro. Excelente ação de inclusão, né? A gente fez a parceria agora, começamos no final de novembro. Agora a gente tá com a atividade também de hidroginástica, que é toda terça-feira de manhã. Não sei como que eles estão lá agora com esse tempo. É isso que eu ia falar. Hoje não sei se vai rolar exatamente, mas a gente tem de terça-feira de manhã. E aí a gente tem uma parceria também com o CMDCA de Fernandópolis, né? Que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E a gente desenvolve, além desses 38 usuários que a gente atende, que são adultos, a gente atende atualmente 8 crianças com deficiência também. De terça-feira, já vai começar. Eu que sou responsável pela execução desse projeto. A gente tem um projeto de pintura. A nossa professora de artes é a Eliane Greco, maravilhosa também. E a gente atende 8 crianças com deficiência também. No caso das crianças, a gente tem 2 que são deficientes visuais e intelectuais, e os outros são deficiência intelectual mesmo. E aí a gente está com esse projeto. A gente fez até uma exposição agora em setembro, ali na Pracinha da Cultura, com as obras que eles produziram, super bacana. E é isso, né? A gente tá tentando cada vez mais atender um público maior, fazer esse trabalho de conscientização, né, com a população. A DVF a sede dela na Rua Minas Gerais ainda? Rua Minas Gerais 1323, a gente fica quase em frente ao COC. Certo. Bom, Giovana, tem uma pergunta aí, Giovana? Isso, chegou uma mensagem aqui do João Morales, do Jardim Água Vermelha, é isso? Ele disse o seguinte, que ele tem dificuldade em andar em calçadas e ruas, cadeirantes com cadeira normal e a cadeira elétrica, e na rua muito buraco. Então, realmente essa é a realidade. É um desafio diário, né, para todos eles. Muito então, bem. Fica isso, o registro. Um abraço, viu? José Morales, obrigada pela participação. Giovana, nossa convidada, não é você, tá, Giovana? Tá bom. Giovana, nossa convidada aqui, eu gostaria de agradecer demais a sua presença e que essa presença seja mais efetiva aqui no microfone da Rádio Difusora para a gente falar mais da DVF. Com certeza. Sempre, porque a gente tem que ficar sempre repetindo ações para poder conseguir, vamos dizer assim, mobilizar a população para esse trabalho. Sim, eu acho que assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai conquistando mais espaço, a gente vai fazendo com que as pessoas tenham conhecimento, primeiramente, porque às vezes eu vejo muita gente que fala que às vezes não sabia que existia a DVF, não sabia que a gente desenvolvia esse trabalho. Então a gente está tentando focar bastante nesse trabalho de conscientização para que as pessoas saibam que a gente existe, saiba que aqueles usuários, aquela população tá ali, tem as suas necessidades, tem a sua participação social, porque muita gente também esquece disso, né? Esquece que eles existem como cidadãos mesmo, né? E como cidadão, a gente tem que ter direito, né, ao acesso, ao atendimento. Então, pensar sobre tudo isso. Eu agradeço muito vocês por me convidarem, por me receberem aqui e dar esse espaço para a gente poder falar sobre o nosso trabalho. A gente que agradece, Giovana. A gente precisa falar mais sobre inclusão, porque nós que não somos portadores de nenhuma deficiência, que precisamos aprender mais ainda, porque nós somos deficientes ainda na empatia, no
empatia, em né? tudo. Na né? falta de cuidado com o ser humano, né? Com o próximo. Exato. Então, nós precisamos de aprender mais, né? Então, a gente gostaria que você voltasse mais vezes para a gente falar mais sobre esse porque assunto. duas Giovana aqui toca o programa que é uma beleza. Filho, não precisa, 2h30 a gente faz assim, ó. Exatamente. Obrigado, gente, mas viu, eu fiquei Giovana? muito feliz, muito obrigada, tá? Seja sempre bem-vinda aqui no programa, Obrigada. tá? Na próxima vocês vão lá em um dia que a gente estiver desenvolvendo Nós as vamos lá atividades para vocês conhecerem. Sempre nos informe, Com tá? certeza. Gente, eu vou De falar uma atividades. coisa para vocês. Os usuários, assim, eles são muito participativos, eles têm muita vontade de vir, de ter esse momento também para eles falarem das experiências pessoais. Então, um dia que a gente tiver Vamos essa agendar. Vamos oportunidade, combinar. porque aí também eu ficar aqui falando por eles não é justo, né? Eu acho que cada um Exatamente. tem o teu espaço Trazer de a fala, experiência né? deles, né? Exatamente. Tá combinado, então. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já com a Giovana Simioli. Rotativa no ar.